Oi, como está? Está tudo bem e contigo? Numa correria sem fim. Pois é. Essa- Essas mudanças de dias confundem muito. E ainda por cima, a partir de hoje, toda sexta-feira, às 14h30, eu vou fazer uma gravação também com uma pessoa. Então, não é um bom dia para mim. Hoje foi bom porque meu filho chegou ontem, que não teve aula hoje. Mas normalmente na sexta eu não trabalho de manhã, eu faço faxina, eu organizo tudo. Aí ele vem, eu dedico a sexta-feira para ele. E hoje ele já estava aqui, então deu certo. Mas, nossa, é muita confusão. Ai, ai. Então é isso. Eu já derrubei coisas. Sabe aquela coisa que você fica fazendo com pressa? Derrubei tapioca, derrubei frigideira, óleo. Ai, socorro. Ai, ai. E você, como está? Deve estar numa correria também com o mestrado. Sim. Quando acaba, hein? Acaba em maio, quer dizer, o estágio acaba em maio e depois tenho que terminar o relatório. Muito bem. E está Então, corrido? Como é que você está? sim, está, porque temos as aulas assistidas, vou ter agora uma aula assistida para a semana, foi por isso que eu não deu esta quarta-feira para gravarmos. E então, pronto, tem sido muito trabalho, sim. É assim. Muito bem. Mas é bom, porque vou aprendendo sempre coisas novas, é muito giro, porque é uma oportunidade para estudar outras coisas e Sim, eu gosto muito. Então eu quando começo a estudar aquilo, anima sempre. muito bem. Olha só, então vamos, porque aí às 2h30 eu já tenho Ok. encontro com essa outra pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? A vinheta. Ai, socorro. Eu estou escutando um barulhinho. Olhe, olhe. Eu estou escutando um barulho, parece de bicho. Só que não, eu tirei todos os bichos da casa e eu ainda continuo escutando um barulho de bicho. Um barulho de bicho. Você escutou? Uma casa cheia de bichos. E agora eu tenho um sapinho na cozinha. Ah, ele não incomoda, mas todo dia tem que recolher o cocôzinho. Hã? É o fogo. Ah, é o fogo, diz meu filho. Meu marido colocando fogo no forno. Faz clac, clac, clac. Muito bem, então bora lá. Vamos de vinheta. Ai, os sapinhos, gatinhos, cachorrinhos, filhos e maridos. Muito bem, vamos em frente. Vamos lá. Ah, não pegou desde o começo. Pois não. Eu vou pegar desde o começo de novo. Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para o 16º episódio de Navegar é Preciso. Estamos no segundo ano ou terceiro? Acho que no segundo ano desta série de podcast que traz a nossa querida Dulcineia Pinto, de Porto, Portugal, e eu, aqui mesmo, da minha roça, em Minas Gerais.
Brasil. Muito bem, querida. Como você chega? Chego bem, obrigada. E agradeço a todos que estão aí a ouvir-nos, a todas que estão a ouvir-nos. Muito bem. Então, bora lá, esse mundo Bora lá. doido. Eu mudei meu abajurzinho ali de fora, coloquei uma luzinha amarela, ficou uma coroinha, assim, uma tulipa. Agora que eu estou vendo, é a primeira vez que eu estou usando. Ai, ai. Dulcineia, eu não vi o título desse nosso encontro. Qual que é? Você fez título? Eu pensei assim, não vou dar título porque ela inventa uns títulos tão bons, então pensei, vamos lá ver que título é que ela chega assim. Então, deixa eu pegar minhas coisas que eu nem peguei. Vou pegar um caderninho, vou pegar um lápis, deixar aqui do lado aprontadinho e vou fazendo minhas anotações, que depois na hora de editar, eu esqueço de olhar, sabe? E aí fica faltando um monte de coisa. Mas tudo bem, a gente vai levando. Então, NP, como eu chamo, 16. Então, bora lá, né, querida? Vamos lá. Sigamos. Você quer que eu já coloque Sim, podes a apresentação? Ou deixa-me só apresentar, porque foi assim, eu pensei neste tema porque eu ia fazer uma conferência em maio e ia levar um tema, que não vou dizer o título, já nem me lembro que título é que dei à conferência, se queres te diga. Mas sei vagamente o tema que eu queria trabalhar. E então, como já não vou a essa conferência, porque ela não vai, esse encontro não vai ser para já, pensei, vou estudar um pouco e vou levar para o Navegar é Preciso. E então foi por isso que eu resolvi fazer este tema hoje. Muito e depois bem. Também estive a ver o episódio 14 e ocorreu-me o seguinte, que queria deixar aqui um recorte, como tu costumas dizer. Lá naquele episódio eu dizia muitas vezes assim, nós, e eu pensei, isto não está bem. Então eu gostava de deixar este recorte que quando eu falo no nós, falo nesta cultura branca, ocidental, extrativista e capitalista, que nos está a destruir a nós, humanidade. Então acho que é importante, porque se calhar algumas pessoas que estão a ver os nossos encontros dizem, eu não sou esse de nós. E ainda bem, não é? Ainda bem. Então queria deixar essa dica aqui antes de começar. Olha só, mas eu tenho a impressão que todas as pessoas que circulam por nós são também esse nós. Por mais que a gente tenha desejo de não ser, somos. Pois é. Porque é isso, estamos nesse mesmo lugar. Estamos consumindo esses aparelhos que vêm com essas imagens falantes, ou ouvindo. Estamos nessa rotina que esse mundo nos assujeitou e subjetivou para estar nela. Então, de algum modo, nem que seja comprando um litro de leite no supermercado, somos esse nós. Nós somos esse nós. Se não fôssemos esse nós, não estaríamos aqui. Estaríamos em outro lugar, sem a conexão com esses assuntos, sem estar nesse dial, não é? Estamos no mesmo caldeirão. E, digo mais, mesmo nós que nascemos na colônia e não na matriz, como você, também estamos no mesmo barco. Viemos no mesmo barco. No barco desse movimento colonialista, capitalista, patriarcal, que nos assujeita a todos. Mesmo que a gente lute contra, mesmo que a gente se arme com todo o nosso intelecto, com todas as nossas ações, com todos os nossos ativismos, sejam delicados ou não,
Mesmo assim, somos responsáveis por tudo isso. Somos coautoras desse mundo. Eu prefiro pensar assim. Eu prefiro pensar assim porque, ao me responsabilizar por isso, posso me responsabilizar pela mudança. Se me coloco só na posição de vítima, ou se me coloco fora dessa equação, não posso fazer nada. E eu quero fazer. Enfim, então nós somos nós. É isso, as algozes arrependidas. Por que não? Por que não? Ai, ai. Bem, para quem acredita em reencarnação, isso pode ser bem factível. Eu não acredito, mas para quem acredita, pode ser uma coisa bem real. É verdade, é verdade. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, vou colocar aqui, já começa com textão. É verdade. Então, eu inspirei-me também muitas vezes na forma como tu apresentas os teus encontros, mesmo este da Quaresma Detox, que está muito, muito autoras, e que eu estive ontem a ver um dos episódios, o segundo, e aquilo inspirou-me, e eu até acabei esta apresentação depois de ter estado a ouvir aquele episódio que eu gostei mesmo muito. Então vou ler várias reflexões. Com relação à área euroasiática, justifica-se a escolha da cidade como paradigma e forma dominante do ambiente construído. Foi precisamente aí que nasceu a ideia da cidade como estabelecimento mais completo e integrado, que contém e justifica todos os estabelecimentos menores, bairros, edifícios, etc., como partes ou esboços parciais. Todavia, a cidade permanece uma criação histórica particular. Ela não existiu sempre, mas teve início num dado momento da evolução social e pode acabar ou ser radicalmente transformada num outro momento. Não existe por uma necessidade natural, mas uma necessidade histórica que tem um início e pode ter um fim. Então, este trecho é de um livro que é A História da Cidade. E eu tenho pensado muito nesta questão de que dispositivo é este que é a cidade. Porque há opiniões muito divergentes sobre como pensar a cidade. E não querendo ser, digamos assim, simplista ou demasiado teórica, então eu quis trazer várias leituras da cidade para, no fundo, podermos pensar em conjunto este assunto, porque eu ia levar este assunto da cidade, do que é a cidade, de como é que nós podemos olhar a cidade, de como é que nós podemos até viver a cidade quando, de facto, compreendemos o que é a cidade. Porque eu acho que, e eu olho para a minha existência na cidade, eu vivi sempre na cidade, sou uma urbana, e durante muito tempo sonhei e continuo a sonhar em deixar a cidade, não gosto de viver aqui, e acho que faz parte da minha aprendizagem nesta vida perceber que dispositivo é este. Então, acho que este nosso encontro é um preliminar da minha investigação. Vou colocar aqui, porque ainda tinha duas citações interessantes, eu achei também. Então, eu fui buscar outras, porque este livro, ele tem um recorte cultural muito específico. Ele não é assim tão... Eu não concordo com ele em tudo o que ele diz, mas é interessante para percebermos que visão é que está ali da cidade. E depois temos outras. Então diz assim o Derek Walcott. Uma cultura
todos o sabemos, é feita pelas suas cidades. E o Essa de Queiroz, que eu gosto muito, diz assim: os sentimentos mais genuinamente humanos logo se desumanizam na cidade. Então esta frase é da Cidade e as Serras, do romance da Cidade e as Serras, em que ele faz aquela... Muito interessante essas duas visões. Sim, sim. Porque a questão é que esta visão de que a cidade é um lugar desumano anda de mão dada com a visão, nasce até de pessoas que vivem na cidade, no Ocidente, e que anda de mão dada com com as outras pessoas que acham que a cidade é um must, que a cidade é o pináculo da criação, da evolução humana. Então as pessoas andam de mão dada, não é? Aliás, na própria cidade convivem pessoas que acreditam que a cidade é espetacular e pessoas que odeiam viver na cidade. E todas estão aqui. Isso é muito interessante, porque eu sei de gente, eu conheço muita gente que ama a polis. Ama. É na polis que aquela alma se realiza. É no turbilhão da polis, no seu caos, na sua desorganização, nos seus conflitos, que essas pessoas, minhas amigas queridas, se sentem mais elas mesmas. Isso é muito interessante, não é? E, claro, existe aquelas que estão ali, como você, que está na cidade, mas que alimenta dentro de si um sonho de êxodo, um sonho de ir para o campo, de ir para vilas mais remotas. Interessante. Eu acho isso muito... E também, talvez, são fases da vida. Eu já gostei demais de cidade. Enfim, e agora eu moro aqui na roça, que não é nenhum sonho, como você acabou de ver, repleto de bichos, sapos, etc. Ai, ai. Enfim, então prossegue lá para o segundo slide, antes de avançarmos mais neste conflito, nesta visão conflituosa. Então eu apresento aqui uma imagem de dendríticos. Estas formações dendríticas, meu Deus, difíceis de dizer, é uma formação muito natural. É uma formação que surge nos cristais, é uma formação que surge nos fungos, nas bactérias, quando elas se desenvolvem naquelas... Quando estamos a fazer experiências e se desenvolvem nas películas, naquelas... Como é que se chama? Aquelas coisinhas de vidro, onde os investigadores põem os fungos a desenvolverem-se. Elas desenvolvem-se assim, com essa forma dendrítica. E então, é muito interessante porque há uns anos eu estava a ter aulas de estatística e um professor meu disse: não sei se já deste conta, porque eu também gosto muito de estatística e tinha levado o meu trabalho, e ele disse: tu fizeste a estatística toda de base sem software nenhum. E depois ele estava a falar da tese dele, que tinha sido sobre a cidade, sobre como as cidades se desenvolvem, e ele disse: não sei se já deste conta, mas a cidade desenvolve-se como um organismo dendrítico. E eu pensei, a sério, que coisa tão estranha. E então ele, já não sei se ele ou se eu procurei, acho que é a imagem que vem a seguir. Ora, coloca a imagem que vem a seguir. Acho que foi ele que me mostrou até. Não foi esta, mas é a outra. Ora, mostra a outra. Não, a seguir às células. Essa. Então ele mostrou-me uma vista aérea de uma cidade e disse: estás a ver a cidade à noite, quando tu vês a iluminação das ruas, vês que há um núcleo muito forte de luz e que depois se vai espalhando
pela terra, não é? Pelo relevo, e que tem esta forma dendrítica. Tá vendo aquela luzinha ali bem embaixo? Depois dela, uns 15, 20, 30 quilômetros, estou eu. A minha luzinha não aparece. Mas é assim mesmo. E eu achei esta comparação dele muito interessante, porque ele tinha feito um estudo sobre os transportes, sobre como os transportes se desenvolviam na cidade, que gastos é que havia, que era assim uma coisa desse género. Agora é que podes colocar na anterior. Então, na anterior nós vimos como as células humanas, nomeadamente os neurónios, são dendríticos. As ligações... Já tem o nosso título. Cidades. Organismos dendríticos. Já anotei. E realmente eu, a partir daí, tive sempre a imagem, lá está, como eu tenho uma imagem muito negativa da cidade, imaginei logo a cidade como uma espécie de bolor em cima do planeta, vários núcleos de bolor que se vão construindo em cima do relevo e da natureza. Eu não entendi a palavra que você falou, que começa, parece com B. O bolor. É tipo quando o pão fica... Bolor. Legal. Agora não é para dizer mal. A palavra é a mesma, mas a pronúncia às vezes dá um nozinho. Sim, e aqui há quem diga bolor também. Acho que quem diz aqui bolor, até o bolor é mais um sotaque do norte de Portugal. Porque abrimos o O. Nós abrimos o O em muitas palavras. E eu geralmente corrijo isso, mas não corrigi no bolor. Eu não pensei corrigir, todo o idioma é lícito e legítimo. Também em português também surge o bolor. Então eu imagino as cidades como esses organismos que se vão espalhando pelo planeta, numa espécie de doença dérmica, não é? Da epiderme do planeta, porque realmente elas se desenvolvem como organismos vivos, como organismos que contêm pessoas, que somos nós, e outros elementos. Então, ora coloca a própria... É um pensamento muito nietzschiano seu, porque ele tem exatamente essa fala, que nós, os seres humanos, somos a doença de pele do planeta. Nós somos essa micose. Mas é engraçado que somos, sobretudo, se formos a pensar e até desenvolver essa visão, somos, sobretudo, uma micose porque, tal como na micose, nos reunimos todos naquele núcleo e vamos enchendo aquele local. É como quando temos candidíase ou herpes ou essas doenças que surgem quando a nossa imunidade está em baixo e surgem em determinados pontos da nossa pele. Aqui também é a mesma coisa, como se estão demasiadas pessoas juntas e aquilo faz surgir aqueles pontos de desequilíbrio entre o meio e digamos assim, e o resto, porque nós poderíamos viver no planeta todos espalhados e não se dava conta que estávamos cá, já não seríamos uma doença, não é? É fato. É isso. Então vamos lá para o seguinte. E então acho que também tem... Então, nesta visão de que a cidade é um organismo vivo, gerador de vida, entra uma visão muito ocidental, que é a cidade é um organismo vivo, gerador de prosperidade para a humanidade. Esta notícia é de há 5 dias atrás, portanto eu tirei-a ontem e pulei aqui ontem. Portanto, ela tem, e quando formos para o ar com este episódio, tem 1 mês, portanto, ou tem 2 semanas. Ou 100 anos. Somos um achado arqueológico. Alguém estudando as arqueólogas do passado descobre o acervo da arqueóloga Dulcinea Pinto e aí da sua nave espacial fica assistindo aquilo que era o planeta.
Puxa, era assim! Existiu esse planeta! É verdade. Então, engraçado, a cidade é um organismo vivo, gerador de prosperidade para a humanidade. Diz este jornalista que ela é um organismo vivo de prosperidade para a humanidade. E que e ele diz mais, eu não pus o resto do artigo, mas ele diz mais, ele diz que é assim, porque portanto, nós somos uma espécie bem-sucedida porque inventamos a cidade. E é realmente assim que muitas pessoas consideram isso. Dentro digamos assim, arcabouço de valores da ocidentalização, é assim que funciona. Eu tenho até um autor, aí vão tirar do jornalista, trazer para um autor da antroposofia. Eu não vou lembrar o nome dele agora, de improviso, assim, mas eu lembro exatamente o texto dele que dizia: a cultura alimenta-se de florestas. Para o nascimento da cultura, é preciso liquidar as florestas. Que as duas coisas não coexistem. E aí, se a gente for pensar historicamente, né, como que uma pequena cidade surgiu numa clareira, tirando as árvores, usando as árvores para construir as cabanas, e aí aquilo vai se fortalecendo, aí aquilo vai ficando maior, aí constrói um muro com troncos de árvores, aí vai trazendo as pedras, enfim. Parece que tem essa dinâmica bem equilibrada, e aí, claro, entrou em processo de desequilíbrio agora, mas entre o nascimento da cultura e o desaparecimento das florestas. Isso não ia dar bom, porque se uma continua a crescer, a outra vai continuar a diminuir. Mas é interessante observar desse aspecto mais sistêmico da coisa, não é? E o que eu trago a seguir vem, no fundo, desconstruir esta ideia. Porque esta ideia... Ah, é? É. Interessante. Então, bora lá. Então, bora lá. Mas ainda não é. Eu já estou a ir nos slides a seguir. Mas vamos então ainda nos ficar... Não, segue para o próximo. Então, o que é que acontece? Quando a cidade surge, e esta é uma imagem da cidade de Atenas, e porquê é que é importante nós recuarmos no tempo? Porque as cidades surgem há muito tempo atrás, não é? Elas surgem na antiga Suméria, surgem aqui no espaço europeu, não é? Ainda que a Suméria não seja no espaço europeu, mas surgem no Próximo Oriente e depois vão na área mediterrânica, no nosso caso, surge ali na Grécia. E então, neste livro da história da cidade, diz assim: a cidade, local de estabelecimento aparelhado, diferenciado e ao mesmo tempo privilegiado, sede da autoridade, nasce da aldeia. Mas não é apenas uma aldeia que cresceu. Ela se forma quando as indústrias e os serviços já não são executadas pelas pessoas que cultivam a terra, mas por outras que não têm esta obrigação e que são mantidas pelas primeiras como excedente do produto total. Portanto, o que ele diz é que, e esta é que é a reflexão onde eu gostava de chegar, é que realmente durante uma grande parte da humanidade, as cidades, as pessoas viveram em aldeias e cumpriam e tinham cultura. Portanto, eu não concordo nada com essa ideia de que a cultura, esta é uma ideia, nós vamos ver a seguir, que esta é uma ideia de que como a cultura urbana é superior a outras culturas. Esta é uma ideia
ocidental, branca, capitalista, extrativista, colonial, não é real, não é verdade. É uma visão ocidental. A visão ocidental de que é preciso destruir a floresta, o mundo natural, para chegarmos à cidade, é uma visão ocidental colonial. Porque, na verdade, durante muito tempo existiram cidades, e existiam cidades na América do Sul, enormes, e continuavam a viver com a sua cultura, sem haver uma diferenciação específica entre os habitantes que habitavam cidades e os que não habitavam cidades. Portanto, a dicotomia entre cidade e campo é uma dicotomia que alimenta o aparelho colonial. Mas e os cercamentos? E, claro, a posse da terra? claro. A questão não é a cidade, mas o uso por que se tirou o povo? Cercou-se a terra, expropriou-se a terra, jogou todo mundo para a cidade, empilhou em casas de arquitetura duvidosa, para que eles fossem de massa humana, para ser triturada nos teares das fábricas. O nome disso é capitalismo, o problema do planeta. A micose do planeta, gente, é o capitalismo. Lamento para quem gosta do capitalismo. Acho que não existe, gente. Só gosta quem não conhece. E quem, claro, está no âmbito do algoz, que são meia dúzia de pessoas. Meia dúzia. Se juntar todo mundo, não dá uma cidade pequena. E eles é que fazem essa destruição toda e espalham essa cultura toda por aí, com a ajuda, claro, desses aparelhos que a gente está habitando aqui. Enfim, não quero te atropelar. Então, podes colocar-o a seguir à da Acrópole. Então, houve uma tese que eu li o ano passado, uma tese de mestrado, que até é de um investigador brasileiro, e que eu adorei, e que se chama assim, Estrabão, que foi um historiador romano, não é? E o domínio romano sobre a Ibéria, portanto, sobre a Península Ibérica. Um estudo à luz dos conceitos de isotopia e heterotopia, de 27 a.C. a 23 depois de Cristo. Então, o que é que ele trouxe de muito interessante? Algo que eu já intuía nos meus estudos, não é? Porque eu doutorei-me neste período cronológico antes dos romanos, e eu já intuía isto, mas ele expôs isto de uma forma espetacular. Então ele comparou o que o Estrabão diz em relação à Península Ibérica, em relação aos povos que ele considerava urbanos e aos povos em que ele considerava não urbanos. Então eu tirei esta parte. Estrabão representa a península tendo como eixo principal a vida urbana. O autor dispõe de aspectos materiais e simbólicos para forjar uma polarização entre o norte e as regiões sul e leste da península, de modo que o norte é considerado um ambiente degradado e selvagem, uma heterotopia, enquanto o sul e o leste são elevados à categoria de espaços aprazíveis e civilizados, uma isotopia. Para quem não conhece, na Península Ibérica, não é? A área mediterrânica era uma área bastante desenvolvida em termos de cidades, porque tinha tido muita influência grega, muita influência cartaginesa, então havia já ali uma espécie de uma civilização. Não é que não houvessem povos com cidades no norte da Península Ibérica, existiam, tal como essa que está aí, a Citânia de Sanfins. Mas elas não se lhes vai dar o mesmo valor, não vão ter o mesmo valor ideológico, político, social. Até porque se cria
os romanos queriam expandir a sua política porque o norte da península foi o último a ser romanizado. Portanto, eles queriam expandir a sua política e queriam legitimar essa expansão. E como é que eles legitimavam essa expansão? Exatamente da mesma maneira que nós legitimamos hoje. Os outros são bárbaros, os outros não são desenvolvidos. Temos que levar o desenvolvimento a estas pessoas. A mentira já desqualificar o outro, desumanizá-lo, para dominá-lo ou exterminá-lo. Exatamente. Então, ele disse isto e depois diz, portanto, o principal fator que distingue povos bárbaros e civilizados é a existência ou não da realidade urbana. Desse modo, afirmamos que o modus vivendi romano é colocado por Estrabão como modelo para o desenvolvimento civilizacional dos povos ibéricos, tendo em vista que os romanos viviam em cidades, um espaço com grandes diferenças materiais e culturais em relação às formações urbanas pré-romanas do norte da Ibéria. Assim, o autor justifica a conquista do norte e a modificação do espaço urbano por meio da construção de cidades, ou seja, de cidades de estilo romano. E quando os portugueses foram para o Brasil, repetiram o mesmo modelo colonial. Levaram exatamente a mesma ideia de que tinham de construir cidades, que aqueles povos não eram desenvolvidos porque não viviam em cidades, não era porque tinham outra língua. Isso é depois. O padrão civilizacional é um padrão baseado na urbanidade. Portanto, o que não é urbano não é evoluído, não tem cultura. A própria dinâmica polis, oikos, diz disso. Isso. É na polis que todos os valores ocidentais podem existir, da justiça ética. Sim. É claro. Porque tem esse lugar, é como se a polis encarnasse esses valores ocidentais. Ela é o lugar, o locus do Ocidente. Não há Ocidente sem polis. Exatamente. Tanto é que o ícone do Ocidente, que a gente pode considerar a cidade de Nova York, é aquilo que ela é. A Big Apple. Ai, exatamente. Lindo. Então, eu adoro isso tudo, sabia? Eu acho isso demais. A própria dicotomia entre natureza e cultura já é um ocidentalismo, claro. Já é uma arbitrariedade produzida pelo pensamento falo-ocidental. Sim. Sim. O que se radica, o que é interessante que este autor trouxe, foi este radicar essa ideia na urbanidade, ou seja, na construção deste dispositivo, não é? Deste tipo de vivência do humano no ambiente. E ele é um dispositivo de opressão. A cidade é um dispositivo de opressão. Não tem volta a dar. Não há boas cidades. São todas o próprio ícone, digamos assim, ícone não, mas o próprio dispositivo de moradia na cidade, o apartamento, é um apartamento, apartado da vida, apartado de tudo, é apartado. Então, eu acho isso bem... Ai, socorro! Sim, mas é importante porque eu acho que há uma certa inconsciência dos urbanos do que é a urbanidade. Ainda que eu também acho que também há inconsciência do que é urbano por parte das pessoas que vivem nas aldeias em Portugal. As pessoas não pensam nestas questões, não é? Andam na sua vida. Umas vão para o campo trabalhar e outras vão para o escritório. Portanto, andam na sua vida. Nunca chegam a pensar que os lugares onde vivem são lugares
e dispositivos de opressão. E que a cidade é um dispositivo de opressão. E de perpetuação da colonialidade. Do capitalismo também, claro. Obviamente que depois isto vai desenvolvendo ao longo do tempo e agora a cidade é um dispositivo para perpetuar o capitalismo. E para a sua decadência, se tornar cada vez mais visível. Porque hoje em dia, nas grandes cidades, ninguém dá 2 passos sem tropeçar numa pessoa na rua, em frangalhos. Ninguém consegue mais ter a ilusão de que o capitalismo tudo me daria. Enfim. Ainda ontem a minha filha foi a uma padaria aqui perto e eles subiram os preços a algumas coisas e depois disseram, olha, sabe, nós tivemos que começar a fazer umas bolachas extra para dar aos sem-abrigo. E ela até disse-me, até depois quando chegou a casa disse, ainda bem que é para isso, que não é para o lucro, não é? Não estão a lucrar com a subida do preço, estão a dar. Portanto, hoje a cidade é um local que é quase impossível viver, não é? Então vamos lá prosseguir para os nossos slides. Então, eu trouxe esses 2 exemplos. Tens aí à esquerda a fortaleza de Los Vilares de Arbeca, em Sevilha, portanto, nessa área supostamente desenvolvida, urbana, que os romanos, quando chegaram, disseram estamos em casa porque eles são desenvolvidos, porque eles são não sei o quê. Isso não, aliás, a romanização ali foi muito curta, porque aquelas pessoas estarem com os romanos ou estarem com outros quaisquer, aquilo era tudo negócio, portanto... Já estavam numa fase também capitalista, muito mais hierarquizada do que os outros, não é? Então vemos aí essa fortaleza que é um dispositivo muito, muito interessante e muito bem construído. Portanto, um exemplo dessa arquitetura já que existia na Península Ibérica. E depois temos esse castro na Galiza, não é? Aqui muito perto do Porto, à beira-mar, que era um amontoado de casas. Pronto, eram umas casas. Por acaso eram em pedra, mas há imensos castros que não são com casas em pedra. Ainda eram em madeira ou terra batida. E, portanto, não eram... Essas tinham uma base em pedra. Então, podemos passar. E então, chegamos então à fase prática. Eu tenho andado nos workshops. E às tantas fui fazer um workshop à faculdade que se chamava Métodos Visuais nas Ciências Sociais. Oficina de Cartografia Participativa. E eu achei, que giro, vou lá. E lá fui. E então, a proposta era nós fazermos um desenho da nossa cidade. Mas um desenho baseado na nossa experiência na cidade. Portanto, dos lugares por onde passamos, das ruas que percorremos. Houve pessoas que fizeram aquilo de uma forma mais realista e eu desenhei esse que vocês estão a ver aqui. Então, para este encontro, eu fui procurar, porque depois no final do workshop, as artistas que nos estiveram a dar o workshop disseram assim, podes procurar sobre este assunto, isto é um assunto já muito debatido, que é a cartografia participativa. Então, eu fui pesquisar ontem e encontrei vários artigos, muitos em brasileiro, porque há, de facto, uma investigação já no Brasil, que aqui não há nada, aqui nós estamos no século passado. Fazemos umas coisas de vez em quando. Então, este artigo era Cartografia Participativa, grafando o território através do conhecimento social e coletivo. Então, eu trouxe este trecho para se perceber melhor o que é a cartografia participativa, para quem não sabe. Então, desde o princípio, o ser humano teve a necessidade de grafar o espaço vivido, através de pinturas rupestres, desenhos em rochas ou madeiras, entre muitas outras formas de demarcar o seu lugar. Inúmeros foram os modos de demarcar o seu território, representando as diferentes formas de entendimento do mundo. Com o desenvolvimento
da cartografia, essas demarcações se tornaram cada vez mais precisas, sendo utilizadas em diversas atividades, como na agricultura e na delimitação de territórios. Com a intenção de incluir as populações locais nos processos de elaboração de mapas, surge a proposta de mapeamento participativo, sendo que alguns registros marcam meados das décadas de 50 e 60. Portanto, esta forma de olhar para a geografia e para o mapeamento já vem da década de 50. É incrível como eu nunca no meu percurso escolar ouvi falar disto. E, portanto, eu andei na escola nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Aliás, nunca saí da escola e nunca tinha ouvido falar disto. Nem mesmo quando fiz uma pós-graduação em geografia, ouvi falar disto. E só agora é que a arte, que há vários movimentos dentro da cidade do Porto, de pessoas que estão a fazer workshops, muitas vezes financiados, quer pela autarquia, quer pelo governo central, que são projetos artísticos exatamente para trabalhar esta relação das pessoas com as cidades, porque eles sabem que as pessoas estão cada vez mais a querer sair das cidades, eles querem muito que elas fiquem. E então estão a fazer workshops gratuitos e as pessoas vão e dizem afinal é tão bom viver na cidade porque eu tenho workshops gratuitos e tal. E então esta cartografia participativa é, digamos assim, desenhar os nossos sítios e fazer um mapeamento emocional. Mas o que eu gostava mesmo de mostrar é o a seguir, que foi o primeiro que eu fiz, que foi num projeto artístico, ora mostro a seguir. Então esse é um lençol ainda relativamente grande, portanto deve ser um A2 ou A1, talvez, em tamanho, é grande. E então a proposta destas... É tecido, que eu ainda não costurei porque não tivemos tempo. Isto são os workshops que estão a ser promovidos por o Teatro Nova Europa. E então elas são um grupo de mulheres e elas, nesta proposta, são três manhãs de 2h30, e nesta proposta era nós fazermos uma cartografia dos nossos locais de resistência. Portanto, era pensar especificamente a cidade como um local de resistência. Portanto, foi muito mais interessante do que o outro, que eu mostrei primeiro, mas que por acaso foi o segundo que eu fiz. Portanto, este é que foi o primeiro que eu fiz. E neste havia também mais liberdade de mapear, digamos assim, emocionalmente os lugares que eu convivo. Então eu tenho essa parte de baixo, a preto, não é? Que é a cidade e que parte desse retângulo cor-de-rosa que é a minha casa. Depois tenho uma rua do lado esquerdo que vai dar à universidade, que é essa coisa oval aí que vês azul como as bolinhas, é a universidade, no qual eu sempre tive relação. Depois, na universidade, há uma árvore que eu visitei, coitadinha, nem sei como é que ela está, porque agora andam obras, se calhar já a cortaram, portanto nem sei, não a tenho visto. Então, tenho essa árvore que me fez companhia no último ano em que eu estive na universidade. Depois tenho esse caminho sinuoso que vai para as montanhas, que é o meu lugar de sonho e um dia vou para lá, para as montanhas e para a natureza. E depois tenho, por exemplo, essa biblioteca com esses quadradinhos à volta que são livros. Então o meu lugar de resistência são também todos os livros que eu já li e que estão neste lugar onde eu vivo. Então, esta cartografia, neste artigo, a cartografia participativa como diálogo entre saberes, dizia esta frase muito interessante e que eu resolvi pôr aqui. A cartografia participativa como objeto intermediário para o uso da ciência com fins contra-hegemónicos. Pensar a cidade contra ela própria, a partir da cartografia. Muito bom mesmo.
É isso aí. É isso que eu queria trazer. No fundo, esta visão hegemónica, como combatê-la? Como podemos combater, não é, o aparelho que nos oprime, não é? Porque, claro, se sairmos dele, também estamos a combatê-lo, não é? Mas quando somos obrigados a ficar, o que é que podemos fazer, não é? E é interessante porque você já usou vários termos que nós usamos no nosso guarda-chuva conceitual de modo outro. Por exemplo, lá no começo você falou de heterotopia. Para nós, aqui no vocabulário, já a partir de Foucault, heterotopia seria justamente o movimento dessa sua pergunta: como resistir nela mesmo? Ou seja, produzindo heterotopias, cartografando, que também é uma metodologia que a gente usa nas nossas pesquisas, é a cartografia. Cartografar os processos, perceber os movimentos, os intervalos, os entres. Essa é a cartografia, é um processo dinâmico em contraposição ao mapa. O mapa é algo fixo, a cartografia está sempre em movimento. Então, nas nossas pesquisas, a nossa metodologia, academicamente falando, é a cartografia. E cartografar as heterotopias. Por quê? Porque a gente tá acostumado com as utopias, que são os lugares à frente, utópicos, o seu caminho sinuoso para as montanhas é uma utopia. Mas, na nossa dinâmica de pesquisa, a gente busca as heterotopias. O que é aquilo? A pergunta fica sendo assim: o que é aquilo que eu quero como utópico que existe hoje? Então, são esses, já usando um vocabulário agora de Deleuze e Guattari, são as linhas de fuga. As linhas de fuga não fogem para o campo, mas produzem o campo, digamos, as dinâmicas do campo na própria urbe. E assim vão contaminando a urbe com essas dinâmicas, tornando possível, de modo heterotópico, as utopias. Enfim, é muita coisa, né? Os caminhos são bem interessantes. Sim. Já não sei se tinha mais slides ou se era o último. Tem vários, tem mais 5. Ai, tem? Vamos ver? Vamos. O lugar, a memória, a história. Faz parte? Faz. Então também... Aí é uma imagem típica da nossa heterotopia. Uma qualidade utópica, presentificada na urbe, né? Uma qualidade do campo na urbe, digamos assim. Então, eu acho que esta é que era a última imagem, acho que sim, já nem me lembrava dela. Então era para contar uma história no final. Então eu trouxe essa imagem porque há muitos anos, né, eu fiz esta boneca. Não, essa é a última. Achei que eram 16, mas não, 16 é o número do episódio. São 11, então essa é a imagem final. Quer que eu tire e a gente coloca depois? Não, posso contar. E então eu trouxe esta imagem exatamente nesse movimento que tu falaste, não é? Como trazer o campo, no fundo, para a cidade. Como é que nós podemos trazer essa vivência mais humana de nós mesmos para um lugar de opressão, pelo menos para mim, não é? Claro que para outras pessoas a cidade não é assim, para mim ela é assim. Então como é que eu posso trazer o campo para a cidade? E então há uns anos eu fiz essa boneca e houve uma altura em que eu fiz várias, e eu gostava muito de uma artesã holandesa, gosto muito de uma artesã holandesa de bonecas, Waldorf, que fotografava, na altura ela fotografava as suas bonecas em vários sítios. E eu pensei, eu também vou fazer isto, vou fotografar as minhas bonecas em vários sítios. E então esta boneca, que tinha assim um vestido florido e tinha essa coroa com florinhas e tal, e eu levei ao Palácio de Cristal, que é aqui um jardim,
um local com um jardim grande e que tem uma zona específica só com roseiras. E então eu levei-a para lá e fiz toda uma sessão fotográfica com esta boneca e com outras que levei. Não foi só esta, mas eram mais duas que eu também tirei fotos lá. Mas às tantas, quando eu estava a fotografar, portanto, fui eu e os meus filhos fotografar a boneca. Quando eu estava a fotografar a boneca, aliás, fui eu, os meus filhos e o meu pai que também foi. E então, nós estávamos a fotografar a boneca e eu punha a boneca e vinha buscar a máquina, tirava fotos e não sei o quê. Estavam 2 rapazes sentados no banco do jardim. 2 rapazes. E tinham uns instrumentos musicais. Um tinha um violino, que eu sei que era um violino, e o outro tinha um contrabaixo ou um violoncelo. Era um instrumento grande. E às tantas eles estavam lá a ver-me a fazer aquele estardalhaço todo, a pôr a boneca, tira a boneca, põe a boneca a cheirar, põe a boneca não sei o quê. Às tantas eles tiram os instrumentos e tocam para mim. Eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Eis o encantamento da urbe. Eis o que encanta quem ama as cidades. Talvez isso acalme um pouco o tensionamento, que é a potência do encontro com o inesperado, né, nesse sentido. Ai, que lindo! Então eles tocaram uma música clássica qualquer, já nem sei qual. E eu fiquei tão espantada com aquilo. Fiquei mesmo muito espantada. E eu não lhes fui capaz de dizer nada. Nem disse um obrigada. Não disse nada. Tenho muita pena. Tenho muita pena. Está carregando esse momento para sempre, né? Está carregando esse momento como uma potência de acontecimento. Sim, sim. Então, eu acho que a cidade é um local de opressão, mas como sabemos, não é? Até os locais de opressão, em algum momento, têm que proporcionar momentos de libertação. Senão é impossível viver neles, não é? É impossível. Também somos enganados por essa possibilidade, eu acho. Essa possibilidade. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Em várias outras configurações, mas eu tenho pensado muito nisso. Se a nossa vida, agora que estamos acordados, porque a vida sempre foi assim, nós é que dormíamos para isso. Agora que estamos acordados, se a nossa vida será viver esse dispositivo de opressão em todas as suas camadas, talvez a gente tenha, já que o bem viver para nós está interditado, talvez nesse momento que a gente vive agora, a gente tenha que desenvolver o bem sobreviver. O bem sobreviver, ele é diferente do bem viver, porque o bem viver, ele é pleno. O bem sobreviver é uma vida num locus de opressão, onde a gente procura os modos possíveis de sobrevivência e, mais, de bem sobrevivência. Porque bem sobreviver é muito melhor do que desesperar. Então, eu acho que esse exercício das linhas de fuga, esse exercício da heterotopia, esse exercício de cartografar os modos, ficar aberto aos encontros, valorar os encontros que alimentam, mapear, dizer deles, dizer desses encontros, fotografá-los na câmara da alma, visitá-los a miúde. Tudo isso são modos de bem sobrevivência. É mais ou menos, eu sempre imagino assim, o Mandela na sua cela, andando para lá e para cá, para bem sobreviver.
sabe? Os grandes que ficaram presos em lugares minúsculos, Mujica, Pepe Mujica, sabe? Fazendo, afinando a sua audição para escutar um fio de voz que vinha do lado da grossa parede. Todos esses movimentos são movimentos de bem-sobrevivência. Você está cercado, você está oprimido. Esses aparelhos desses tecnocratas e desses bilionários todos estão sobre nós. Mas como que a gente cria pequenos dispositivos de bem-sobrevivência? É isso que eu tenho tentado me exercitar. Eu estou que nem o Mandela na cela, fazendo abdominal, andando para lá e para cá. Enfim. Tem ainda um escritinho que você não leu. Quer ler? Posso ler. Então diz assim: o lugar, a memória, a história, uma teia perfumada onde se tece a vida. É isso aí. Eu acho que é isso. Porque a gente sempre fica tensionando essa vida com esse futuro, com esse exercício de futuro imaginado, de paraíso perdido, ou de um lugar que a gente vai ser feliz. O Éden, é isso que chama? O Éden. Ou a Terra Prometida. Sim, a Terra Prometida. A Terra Prometida. Se a gente for pensar historicamente nessa Terra Prometida, o que é isso, bem? Coisa feia. Antes não tivesse promessa nenhuma. Sim. Não é? É, claro. Então, a própria ideia da Terra Prometida é uma opressão, é para nos apequenar, é para nos... Pois é. Então, acho que a gente tem que dizer, chega, não quero mais nada disso. Como que é a vida agora? Quais são os meus possíveis? Honrar os possíveis, amar os possíveis, colocar-se em movimento para as potências dos bons encontros surgirem, acolher os maus, deixá-los ir, virar o rosto. Enfim, eu acho que a gente tem que criar outros modos de existir, para que a gente não desista da vida. Eu acho que é isso. Sei lá. Sim, estava-me a ocorrer também que, no fundo, parece que estamos sempre, e também estou sempre a falar no mesmo, mas o próprio dispositivo do capitalismo mentiu às pessoas, mente e mentiu às pessoas. E uma das mentiras era que nós seríamos más pessoas ao querer a Terra Prometida já. E, na verdade, isto foi uma mentira que nos contaram, porque eles é que estão a extrair o planeta. Eles é que estão a vender os nossos recursos. Eles é que estão a matar os animais e a querer para já tudo e mais alguma coisa, mundos e fundos. Mas depois o pobre, que sonha em poder ir ao teatro, mas não tem dinheiro, em poder ir dar um passeio, mas tem de trabalhar, em poder ter os filhos numa escola boa, mas não consegue. E ele é que está errado. E ele é que está a sonhar com a Terra Prometida. E é mau. Não é? Então, às vezes, fico mesmo revoltada com estes dispositivos, com estes retorcimentos que fizeram às pessoas. E que também me fizeram a mim, claro. Claro. Eu acho que são dois movimentos interessantes. O movimento de perceber as estratégias, as estruturas desses maquinários, desses aparelhos que nos dominam, é um movimento. Ele é simultâneo a os perceber, produzir estratégias, trabalhar boas coisas, bons viveres. Eles têm que andar juntos. Porque a gente não vai ter tudo bom que depois... vamos lutar agora a revolução. Vamos à revolução.
Deleuze faz uma coisa que eu acho maravilhosa: trocar a revolução pelo devir revolução. O devir revolução é aquele movimento que você está sempre em ajuste. Você tem consciência de que tem uma coisa que não é boa, que você está assujeitada a ela, e você não está em conformidade com ela. Você está sempre em movimento. Porém, você tem aquele espírito revolucionário, que é aquele espírito que acredita na mudança, que acredita nas micropolíticas que podem existir para que mude. Talvez não a configuração, o aparelho total, mas que mude as vidas de qualquer pessoa, no sentido dos afetos. De não nos apequenar nos afetos, porque existem esses aparelhos de repressão, esses aparelhos de tortura. A gente já falou disso, a gente sempre fala disso, né? Mas é que é o espírito da época. Mas eu gosto, a gente já tem que parar, porque daqui a pouco eu vou gravar com a outra moça, mas olha só, acho que a gente tem que fazer um pouco daquele espírito da vida é bela. Lembra daquele filme em que o pai, indo para a câmara de gás, fez aquela cara boa e imprimiu na alma daquele filho uma potência alegre? Eu acho que é isso que cada um de nós precisamos saber. A gente sabe que está indo para a câmara de gás. A gente sabe que as coisas não estão bem. A gente sabe que os algozes são terríveis, mas a gente tem que fazer essa força do devir revolucionário para que os nossos afetos, aquilo que a gente passe, aquilo que a gente leve para o mundo, possa imprimir na alma de alguém uma força que vai carregar essa pessoa para o resto da vida, e ele vai fazer um filme lindo quando crescer. Você entende? Acho que a vida é assim. Sei lá se é, mas é o que eu quero acreditar. Tô velhinha, as velhinhas já são um pouco assim, fantasiosas. Muito bem. Querida, palavras finais para a gente ir encerrando. Muito obrigada por estares aí e por estarmos juntas, e a todas as que estiveram connosco, que ainda vão estar, muito obrigada também, e o encontro é tudo o que eu desejo. Então é isso, querida Dulcineia Pinto, gente que assistiu agora ou em 2150, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Agora eu gosto tanto dessa vinheta. Eu não gostava do som, mas eu fui acostumando, e também porque dá um afeto alegre, né? Quando eu escuto, eu fico com você, a gente sempre... às vezes a gente vai para os lugares sombrios, mas eu gosto, sabe, dessa dinâmica. Você traz umas coisas por uns lugares que eu não frequento, aquilo me estimula, me torna mais, sei lá, me torna mais alegre, uma alegria espinosana. Quero agradecer demais, viu, meu bem? Eu sei do seu esforço, e assim, pensando nisso, eu vou colocar o nosso programa a cada 3 semanas agora, para te dar um fôlego. Tá bem, obrigada. Eu imaginei que você estava eu ia estrear o outro podcast às sextas-feiras, mas eu resolvi deixar a sexta-feira como ela é mesmo, com pesquisas que já passaram pelo canal, e na quarta-feira intercalando conversa boa, navegar é preciso, e do meu esconderijo para o seu, que é o podcast que eu faço com a Luciana Aguilar,
também. Ai, ai. Vou falar. Então é isso, tá bem? Tá. Obrigada. Vou gravar agora com a Olivia Gonzalez. Ela tem um programa, a gente vai gravar o programa lá para o canal Paz e Bem, biografia e criatividade. É isso. Bom. Eu acho que nós somos pequenos, mas a gente produz, digamos assim, alguma coisa para contribuir com essa bem sobrevivência, eu acho. É isso. Tá bom? Tchau, querida. Fique bem, viu?